dia. Uau, funciona mesmo, hein? Legal esse microfone novo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Estou muito animada hoje. E creio que tem uma palavra de ânimo para nós. Estou muito empolgada. E quantos de vocês estavam aqui com a gente ontem, nas 12 horas, em algum momento? Oh, glória a Deus! Uhul! Vocês estão animados também. Foi muito bênção. Eu tive em 2 momentos de evangelismo. Então, a gente saiu às 11 da manhã e a gente saiu às 2 da tarde. Eu queria compartilhar com vocês algumas das coisas que aconteceram. Às 11 da manhã fui eu, a Gabriela, o Vitor e o Daniel Canova. E a gente foi na feira aqui do lado e eu senti que as pessoas foram muito receptivas. Foi muito legal. Várias pessoas, assim, a gente entregou o panfleto e as pessoas já pediam oração. Algumas, inclusive, escreveram um nome no papelzinho. Leva para a igreja, ora por mim. E eu senti, assim, que o povo estava muito sedento. E eu até comentei com meu pai à noite. Eu falei, olha, antes, há um tempo atrás, eu achava que as pessoas tinham alguma receptividade, mas era menor. Eu estou percebendo que as pessoas estão mais desesperadas, as pessoas estão mais vai ou racha, sabe? Existe uma sede de Deus, existe um momento em que realmente as pessoas estão numa fase, assim, de sofrimento agudo mesmo, elas estão buscando uma resposta. E isso está ficando evidente no mundo, evidente entre nós, que as pessoas estão descendo do muro, que as pessoas estão querendo fazer algo, que as pessoas estão falando, nossa, uau, oração, eu quero. Igreja, me chama, eu vou. E isso aconteceu muito assim ontem. E a gente teve esse outro momento também, às 2 da tarde, que a gente saiu, a gente foi para a porta do metrô. E na porta do metrô já é um local que é mais circulação, as pessoas ficam menos paradas. Então, você já sente que você tem que, meio que assim, tá no ponto de ônibus e parar a pessoa que talvez esteja esperando o ônibus, mas a pessoa está com pressa para ir para algum lugar, já não é mais a mesma coisa que você está parado na feira ali, né, comprando um limão, estou tranquilo, é sábado. Não, a pessoa está a caminho de algum local. Então, já existe alguma resistência. Mas foi muito show. Fui eu, o Marcelo e a Márcia Varandas, foi muito legal. E o Marcelo arrasou. Gente, vocês querem evangelizar, chamem o Marcelo, eu e a Márcia. A gente está convicta de que ele é o cara. Ele puxa assunto, ele consegue falar com as pessoas. E assim, foi bala, foi muito legal. O Marcelo está aqui. Ele está bem aqui na minha frente. Gente, foi muito legal isso, aprendi demais. E ele compartilhou as estratégias com a gente. E eu me esforcei, mas não foi tão bom quanto ele, mas glória a Deus. E uma das coisas que foi muito legal foi que eu falei, a gente juntava assim, o grupo, né, trocava umas ideias, falava, eu vou ali, você vai aqui e tal, ali na frente do metrô. E na esquina tinha um carrinho que estava vendendo milho. E eu falei, eu vou falar de Jesus para o moço do carrinho de milho, porque ele está parado. Então é muito mais fácil você abordar uma pessoa quando ela está parada, porque ela não vai a lugar nenhum, né? Não tem como fugir de você. Então, vou lá falar com ele. Cheguei para ele, falei, oi, tudo bom? Queria te entregar o panfletinho da nossa igreja. Aí ele virou para mim e fez assim, a igreja? Aqui embaixo, que ajuda os pobres? Eu fiz assim, Aí ele, você sabe que quem ajuda os pobres nunca fica doente, né? Eu fiz assim, Ele, Salmo 41. Eu fiz, glória a Deus. Aí ele começou a recitar vários versículos bíblicos para mim. Isaías, eu não me lembro, gente, honestamente, o cara era uma enciclopédia bíblica. Eu fiquei assim, chocada. Falei, então, eu vim falar de Jesus para você. Tipo, você tá ao contrário, né? Mudou a equação aqui. Glória, aleluia, eu recebo. Aí ele virou para mim e falou, porque esse trabalho que vocês fazem é de recuperação. E isso é incrível, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus está vindo buscar a igreja. Aí eu falei, aleluia. Aí ele fala, porque se o Papa revelar o anticristo, daqui a 2 semanas você tem que ficar preparada, porque em maio nós estamos indo embora. O vendedor de milho, gente.
O vendedor de milho. Nada contra o vendedor de milho, mas é que assim, eu nunca ia esperar uma coisa dessas. Nunca. Me pegou completamente de surpresa, para vocês verem assim que Deus é Deus e acabou. Aí, tá, continuamos ali o assunto, porque Jesus vai voltar e você tem que estar preparada, porque eu sei que você é de Deus. E aí ele apontou para o outro menino que eu também estava falando de Jesus para ele. Na verdade, ele estava falando de Jesus para todo mundo. Ele apontou para o menino, porque ele está mais perdido que segue o tiroteio. Agora você não, então fica esperta. Aí eu falei, aí eu estava assim meio estupefata, né? Tipo, ok, vamos digerir esta informação que acabou de ser dada para mim. Jesus está voltando, não ficarei doente, estamos fazendo um bom trabalho, recebi várias palavras de ânimo. Yes, continuaremos. Aí eu virei para ele e falei, então, eu acho que está todo mundo bem aqui, né? Você continua ouvindo de Jesus dele e eu vou pregar para lá, porque a gente aqui está resolvido. E, assim, Deus tem movido várias coisas nesse sentido na minha vida, umas coisas muito sobrenaturais. E eu queria contar mais algumas para vocês e aí a gente vai entrar na pregação. Que isso faz parte. O Robson é um dos moços que manobra o meu carro na FMU. Eu conheço ele há 3 anos, ele está lá todo esse tempo, eu conheço todos pelo nome, porque eles me veem todo dia. Oi, bom dia, Robson, bom dia, Gideon, bom dia, fulano, Tadeu. E eu já até ajusto o banco do carro para eles entrarem, porque eu sou pequena, eles são grandes. E a gente é amigo, eu tenho um relacionamento assim, de amizade com eles. Deus te abençoe. Deus te abençoe e tudo mais. Mas assim, nunca teve um momento de realmente pregar. Era muito mais uma situação de ser simpática, ser agradável, nesse sentido. E eu estava nas férias, lendo a Bíblia. Aconteceu também um movimento sobrenatural, que eu li a Bíblia muito rápido, não vem ao caso aqui, mas foi uma coisa doida. E teve um dia que eu falei, eu preciso orar pelo Robson. E não saía da minha cabeça. E de manhã eu orei por ele, de tarde eu orei por ele. À noite virei para o meu pai e falei, olha, precisamos orar pelo Robson. Eu não sei o que está acontecendo na vida dele. Ele não sai da minha cabeça o dia inteiro. Ele está aqui de prova, eu falei mesmo, falei. Ele não sai da minha cabeça, alguma coisa está acontecendo. Ele não trabalha para a FMU, ele trabalha para o estacionamento. Então eu não tenho como ligar na FMU e falar, oi, tudo bem, Robson está vivo? Tá tudo bem com ele? Porque ele é de um serviço terceirizado. Porque, na verdade, eu fiquei com vontade de ligar lá, mas não tinha como. Orei muito por ele. E o resto da semana eu orei por ele e tudo mais. Beleza, voltou às aulas. Quem estava lá? Robson. Oi, Robson, tudo bom? É o seguinte, preciso falar com você. Tá tudo bem na sua vida? Porque, assim, teve um dia que eu não parei de orar por você 1 minuto. Eu lembrei de orar por você de manhã, eu lembrei de orar por você à tarde, eu lembrei de orar por você à noite, falei para o meu pai para a gente orar por você. E eu preciso saber, você está bem, está tudo certo? Aí ele vira para mim, o olho do cara enche de lágrima e ele fala, você não sabe, eu tive um acidente de carro super sério e o meu carro deu PT, perda total. Eu não sei nem como eu estou vivo. Aí eu paro e falo assim, uau! Aí ele falou, você estava orando por mim? Eu falei, estava. Eu falei, Deus está prestando atenção em você. Nós vamos ter que ter uma conversa. Porque ali Deus moveu algo para eu evangelizá-lo, para eu mostrar o plano da salvação para ele, para eu falar de Jesus para ele. Mas foi muito rápido, tinha uma fila de carros atrás de mim, e eu com a porta aberta, olhando para ele, ele com o olho cheio de lágrima, e eu então, fica para depois, hein? Sexta-feira, ela acaba mais cedo, eu vou vir aqui, já está combinado. E está marcado, eu vou conversar com ele. Mais uma história. Estou eu no Starbucks, fazendo meu plano de leitura da Bíblia, sentada lá, senta uma moça do meu lado, e vem assim, problema com a mãe. Olho para ela e falo, você está com algum problema com a sua mãe? Aí ela olha assim, não. Aí eu, que ótimo. Acertei na veia, hein? Que anta paraplégica. Vou continuar lendo minha Bíblia. Aí ela olha para mim e fala, mas eu estou com um problema com a minha filha. Aí eu, problema com a mãe, era isso, eu não entendi direito. Quer dizer,
Deus dá a palavra. Às vezes, você que interpreta meio mal. Quer dizer, veio o problema, veio mãe. O problema era com a filha, ela era mãe. Foi quase. Deus agiu. Ela contou toda a história da filha dela. Nisso, enquanto ela está contando a história com a filha dela, me desce um moço do carro na frente do vidro do Starbucks. Eu estou sentada num balcão assim, tomando um cafezinho, com a moça do meu lado. Desce o moço do Starbucks, vem assim, encanador, eu concedi a situação para a esposa dele. Deus fala para mim assim, na minha cabeça. E eu aqui falando com a moça. E ela contando. Aí eu falo, gente, isso é muito doido. Faz muito tempo que eu não tenho esses negócios. E ele abre a porta, fala com segurança e desaparece dentro do Starbucks. Eu evangelizei a moça, falei de Jesus para ela, dei o telefone da igreja. A gente teve uma experiência assim, até plano da salvação rolou porque estava rolando um café. Falo, vou embora. Que história é essa de o moço desceu do carro e já tinha até esquecido, sabe assim, quando você finge para Deus que você já até esqueceu aquela situação, tipo, já faz 10 minutos, Deus deixa para lá. Levantei, pus a mão na porta do negócio e veio assim, o moço, volta. Aí eu viro para o segurança e falo, o encanador que entrou aqui, quem me disse que ele era encanador? Ninguém, veio na minha cabeça aquilo na hora, o encanador. O encanador que estava aqui, ele está trabalhando? Aí o segurança, ele está. Com uma cara assim de tipo, você é mais doida do que todo mundo junto dentro desse lugar. Aí eu preciso falar com ele. Aí ele está trabalhando, é muito importante? Aí é muito importante. Aí ele, ok, eu te levo lá. Subo eu por uma escada do Starbucks, depois subo por outra escada, aí subo num lugar lá da casinha do não sei o quê, do encanador, chego lá, abro uma porta, tá lá um moço. Falo, olha, é o seguinte, tem uma palavra para te dar, se fizer sentido para você, a gente já se defende, né? Como se Deus não fosse Deus. Se fizer sentido para você, você recebe, amém? Aí ele, amém. Aí eu, tá salvo, o território tá ok. Deus me falou que ele concedeu algo da sua esposa na sua oração, aí já acrescentou coisas, porque quando você abre a boca, Deus enche. Da que você orou ontem, que é algo da sua esposa, e Deus concedeu nessa oração. O moço precisava chorar. Porque eu estava perdendo o apartamento da minha esposa, porque quando eu sou funcionário da Caixa, eu não posso casar. Eu não entendi nada disso, mas se alguém entender, depois me explica. Quando eu sou funcionário da Caixa, eu não posso casar, porque se eu casar, perde o imóvel próprio. E nós decidimos que nós não íamos mais viver sem casar, então nós casamos. E ela estava prestes a perder o apartamento. Então, essa palavra que você me deu faz todo sentido, porque o apartamento está no nome dela. Então, Deus está concedendo o que eu orei para ela. Aí eu falei, uau. E o segurança aqui do lado, que achou que eu era doida de pedra, virou para mim e falou, caramba, meu. Aí eu falei, você viu, né? Imagina se eu tivesse ido embora. Imagina se eu vou embora e não falo isso para ele, e ele fica achando que vai perder o apartamento, se Deus deu o apartamento para ele. Você fica esperto também, viu? Porque Deus tem muita coisa na sua vida. Aí comecei a pregar para segurança. E o interessante é que tinha mais gente em volta ouvindo essa situação. E a gente acha que as pessoas não vão receber, que as pessoas não vão estar receptivas. Mas, na verdade, o moço do milho é que tem a palavra para você. E o encanador do Starbucks está esperando a resposta. E o segurança está sedento. E todo mundo que está ali em volta foi edificado pela palavra. Agora eu vou contar para vocês o percurso para chegar nesse momento em que Deus está fazendo essa obra na minha vida. Volte 5 casas. Como foi que isso aconteceu, né? Onde é que isso começou? Porque eu sei que Deus me chamou para uma obra, ok? E eu já tive momentos que eu dei muitas palavras de conhecimento, mas eu sinto que o que Deus está fazendo na minha vida agora é diferente.
muita sede da palavra, jejuns que eu nunca fiz antes. Tô magra, tô bem, viu? Tá tudo ótimo. Jejum, oração, beleza. Coisas diferentes, coisas novas, ânimo, força, vigor. Como é que isso se deu, né? Como é que você chega lá? E eu sei, por experiência própria, que isso começou no Getsemane. Eu fui para Israel em outubro, e eu fui com uma pastora, muito bênção, e ela me concedeu uma palavra de muita honra, que é pregar no Getsemane para o grupo que a gente estava levando. Então, era uma caravana de 49 pessoas, e ela já tinha ido, acho que 11 vezes para Israel. E ela falou, você não quer pregar no Getsemane? E eu, sim, quero. Preparei a palavra e fui dormir. E eu não dormi a noite inteira. Eu sonhei que eu estava no meio de uma prensa de pedra, e era um negócio que girava, sem ninguém girar, o negócio só girava, e eu era esmagada naquele negócio. E aquele negócio me esmagava, e eu, segundo ela, porque eu dormi, gritei a noite inteira, eu gemia a noite inteira, e gritava e gemia, até que eu acordei berrando no meio da noite, suada, ensopada, tomei um copo d'água, falei, Jesus, me livra do mal, e consegui dormir umas 2 horas. Acordei de manhã, fui pregar no Getsemane. Vamos lá, Bíblia. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo, encontrou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E esse foi o versículo que eu li no Getsemane e eu preguei sobre propósito. Preguei sobre como, quando Deus nos leva ao Getsemane, Ele nos mostra o nosso propósito e nos fortalece para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E como Jesus, diante de todo aquele sofrimento que Ele passou, Ele foi fortalecido naquelas orações, sozinho, para cumprir a obra da cruz. E em seguida, Ele foi glorificado. E foi uma pregação que as pessoas receberam muito bem, foi maravilhoso. Eu voltei para casa e as coisas começaram a ficar tensas. Eu tive um mês duro, muito difícil, cada um sabe como é o seu Getsemane, mas eu sei que eu deitava a minha cabeça no travesseiro e o meu coração era esmagado. E eu falava, Jesus, põe a mão no meu coração. E Jesus vinha e Ele colocava. E eu conseguia dormir. Mas era dia depois de dia. E era difícil. E a coisa estava complicada. E eu falava, Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Eu não estou conseguindo entender. Eu acabei de voltar de Israel. Deus me levou 2 vezes para lá. Eu achava que eu estava no centro da tua vontade. Sabe? Ninguém acha que ganha 2 viagens para Israel em 1 ano e está pisando na bola, né? Você fala, poxa, Deus está dando um ok, né? Mas as coisas complicaram. Eu estava angustiada. Eu estava nessa situação.
Eu entrei numa situação de Getsêmani. E eu comecei a perguntar para Deus, por quê? E eu comecei a ficar numa situação de, passa de mim esse cálice, né? Será que eu tenho que me ausentar de certas coisas que eu estou fazendo? Será que eu tenho que ir mais para lá? Olha, isso aqui está parecendo um pouco mais fácil. E você começa a pensar, né? E aí eu lembrei do sonho. E eu falei para o meu pai sobre o sonho, e ele falou, olha, Getsêmani é prensa de azeite. E eles colocam as uvas dentro da prensa de azeite, eles esmagam até as uvas acabarem completamente, não tem mais uva. Só sobra o melhor azeite. Eles colocam as azeitonas, desculpa, confundi. Eles colocam as azeitonas dentro da prensa de azeite e só sobra o melhor azeite. E foi difícil. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo. E assim, existem momentos, e eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente expor aqui, que Deus coloca a gente na prensa da azeitona. E existem momentos que Deus está provando a gente, e a gente precisa ter consciência disso, porque Deus vai usar isso para uma obra melhor. E quando a gente está lá, a gente só consegue ver o sofrimento, a gente não consegue ver uma perspectiva maior do que está acontecendo na nossa vida. A gente questiona e a gente fala, Deus, por quê? Por exemplo, Jó. Jó questionou a Deus muitas vezes, por que eu estou passando por isso? E o diabo, ele é o nosso acusador. E ele vem para nós para dizer, olha, você está errado, você pecou. Alguma coisa deu errado na sua vida. É por isso que você está passando por isso. Deus está bravo com você. E isso nem sempre é verdade, gente. Às vezes Deus está colocando você numa situação difícil para você aprender coisas, para você sair dessa situação melhor. E foi o que aconteceu comigo. E às vezes não, às vezes você está passando por uma situação que é consequência do seu pecado, ou às vezes o diabo está vindo atrás de você para te acusar, para te perseguir, e você tem que pôr ele para correr. São 3 situações diferentes. Deus pode estar te provando, o diabo pode estar te perseguindo, ou você pode estar sofrendo a consequência de alguma coisa que você plantou. E você tem que ter o Espírito Santo para discernir cada uma dessas situações. Se Deus está te colocando numa situação de Getsêmani, essa situação tem um propósito. Essa situação tem um período e isso vai produzir fruto. Se o diabo está te colocando numa situação de opressão, ele vai vir para cima de você com culpa. Olha, você é culpado por essa situação. Por exemplo, uma coisa que me colocou numa situação parecida com um Getsêmani, um fake Getsêmani. Ok? Vamos lá. Um amigo meu da faculdade se suicidou. Sentava do meu lado todos os dias por 2 anos. E eu não preguei para ele. Ou não preguei o suficiente para ele. O que o diabo vem? Põe culpa. Uma pilha de culpa gigantesca. E ele te esmaga. Mas ele não te esmaga como Deus faz dentro de um Getsêmani, uma prensa de azeite que vai tirar algo bom. Não, ele te esmaga para te destruir e acabar com você e já era tudo. E aí você tem que parar e pensar, poxa, como é que Deus age com a gente? Deus age assim. Qual que é a sua responsabilidade diante dessa situação? Deus não vem com culpa para cima das pessoas. Deus vem com responsabilidade. Sempre. Você tem que falar, eu tenho responsabilidade diante dessa situação ou não? Não, eu não tenho responsabilidade pela vida do outro. Eu não estava lá. A decisão se eu vou viver ou se eu vou morrer é dele. Eu não consigo salvar alguém. Poderia ter pregado mais para ele? Poderia. Uso isso para o resto da minha vida. Agora, deixar com que Satanás use isso para me esmagar e acabar com o meu ministério, com o meu propósito, com a minha vida e o resto todo? Não. Não tenho culpa.
não tenho responsabilidade sobre essa situação. Então, se você está numa situação que você não sabe se você está num Getsemane ou se você está sendo prensado pelo capeta, pensa, eu tenho responsabilidade sobre isso que está acontecendo sobre mim? Deus agiria assim comigo? Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, porque Deus ele tem um modus operandi. E a Bíblia expressa o modus operandi de Deus. Então, se você conhece a Bíblia, você sabe, poxa, Deus não faz isso. Deus não age desse jeito. Deus não culpa você porque o outro se matou. Mas a cabeça da gente é um negócio complexo. Aí a gente tem uma terceira situação que eu coloquei aqui para vocês. E nessa terceira situação pisei na bola. Tem uma consequência de algo que eu fiz que está vindo sobre mim. Que também pode não ser um Getsemane. Como é que Deus trata com isso? A palavra de Deus fala que a gente se arrepende e que Deus nos perdoa. Às vezes as consequências, elas continuam, porque ação e reação. Mas a gente ora. E Deus abrevia as consequências. Eu já vi isso acontecer muito. Deus ele é muito misericordioso. Ele trata conosco. Ele trata conosco com graça e com amor. Se reconcilie com as pessoas que você precisa se reconciliar. Peça perdão para quem você precisa pedir perdão. Trate as coisas direito. Faça emendas. Lide com a sua responsabilidade diante do seu erro. Não fuja da responsabilidade. Pegue a responsabilidade e fale, pisei na bola, vamos resolver. E aí, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nesse processo. E isso não vai virar uma prensa que vai esmagar você e te matar. Porque o objetivo do Getsemane nunca é você morrer, gente. O Getsemane é algo que produz uma unção, um óleo, uma vida abundante. Jesus saiu do Getsemane glorificado. Eu saí do Getsemane glorificada. Eu sou uma humana, tá? Não saí daqui com o corpo glorificado, não é isso. Não estou pregando uma teologia doida, não é. Só que você se sente mais próximo de Deus. Deus está mais perto de você. Você tem vontade de estar mais próximo de Deus. Coisas como orar pelo Robson enquanto ele está num acidente de carro ocorrem com você quando você passa por um processo de Getsemane. E eu senti muito que, diante de todas essas situações, que às vezes a gente não vê explicação, tem Getsemanes acontecendo no nosso meio. E Deus está usando isso para honra e glória do nome dEle. E isso Deus vai fazer e a gente vai sair daqui com unção até não dar mais. Isso vai ser muito bênção para nós. E uma coisa que é muito interessante, que eu acho que vale muito a pena falar, é que Jesus levou pessoas para o Getsemane. Essas pessoas pisaram na bola com ele. Mas quem sabe as suas poderão te ajudar. Ele estava ali e ele estava orando. Esse local, gente, pode ser um local de serviço. Enquanto eu estava na bed, como algumas pessoas falam, eu organizei todos os cômodos que davam para organizar. Sabe o depósito da garagem? Que ninguém entra há 10 anos? Todo mundo tem um desse, gente. Ninguém vai julgar a minha família por causa disso, tá? Todo mundo tem um depósito que as coisas ficam lá e tem muitas coisas e as coisas acumulam. E esse depósito estava lá e ninguém entra para limpar. Gente, eu tirei todas as coisas para fora. Porque às vezes é interessante que a gente acha que as sensações e as emoções ruins, elas vivem só dentro da gente. Mas se o local em que você mora é um absoluto caos, e você organiza esse local, não é o nosso caso, ok? Era só esse local específico na garagem.
e você organiza esse local, você se sente automaticamente melhor. Existem estratégias para você se sentir melhor na vida. Se você vai e você faz algo de útil para alguém, enquanto você está passando por uma situação de extrema dificuldade, você vai se sentir melhor. E Deus vai usar isso para a honra e glória do nome dele. Não pegue uma situação difícil da sua vida, se isole, se deprima, fique mal. Vocês lembram da pregação que Pedro, a única coisa que ele conseguia fazer era ir pescar? E ele foi, e Deus apareceu para ele na praia? Não sei quantos de vocês ouviram essa pregação, mas resumindo é isso. Jesus tinha morrido, e ele apareceu na praia para a pessoa que saiu e foi pescar. Poderia muito bem não ter ido. E tem um monte de gente que julga ele, diz que ele abandonou Jesus. Não abandonou, gente. Gente, Deus tem um propósito na nossa vida. Ele não vai abandonar a gente. O acusador não vai vencer. O Espírito Santo vai dar as estratégias. E nós vamos conseguir. E se você está no Getsemane e está difícil pra caramba, quer vir falar comigo? Eu tenho experiência. Pode vir. E olha, tem muito mais gente que tem experiência. Muito mais, bem mais do que eu. Eu estou vivendo um momento assim, que Deus está fazendo algo na minha vida agora. Glória a Deus. E interessante é que, às vezes, as situações não melhoraram tanto assim. Mas eu melhorei. Isso é um negócio que você fala, cara, Deus me melhorou. Eu estou melhor. As coisas vêm e eu vou. Ao invés das coisas virem e eu... E não tem vergonha em as coisas virem e você se abalar. Isso acontece, nós somos humanos. Mas Deus faz a gente passar por processos em que as coisas vêm e você fala, vem. Vem que eu vou orar. Pode vir. Deus é bom. Sabe, situações que você fala, eu sei em quem eu tenho crido. Você está me ameaçando? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é meu Deus. E a gente precisa sair daqui com gana de viver. Com coragem, com vontade. Sabe, não dá para acordar de manhã e pensar. E isso, gente, é um processo que Deus faz na nossa vida. E Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer amanhã. Se você estiver no Getsemane, Ele vai te ajudar. Gente, se Deus fez comigo, Ele faz com qualquer um. Amém?